Deus abençoe, Deus abençoe a todos, na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, na paz do Senhor. Derramando sobre você, sobre mim, paz, saúde, harmonia, felicidade e tudo de bom em nossas vidas. Eu queria deixar aqui uma palavra abençoada para você, que está no livro de Tiago. Por favor, se você tiver Bíblia em mãos, abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o 10. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o 10. Acredito que nós vamos até o versículo 10. Eu pergunto para você se realmente você deseja ser muito abençoado, abençoada, e peço que você comente aqui abaixo. Comente para me ver se você realmente está de acordo com a palavra de Deus. Você daria algo de valor nas mãos de um filho seu ou de uma filha, né? De alguém que não tivesse nenhuma experiência, nenhuma conduta, né, assim, de experiência para pegar algo de valor ou algo perigoso que possa destruir o seu filho. Por exemplo, você daria o volante do seu carro para um filho de menor, sem carteira, que nunca pegou no volante? Você faria isso? Você daria uma nota de 100, de 200 reais, ou qualquer valor, ou até mesmo uma moeda, né, para uma criança de 1 ano? Você faria isso? Né? Jamais você faria. Você daria uma casa, um apartamento para um filho, uma filha, para um filho seu, uma filha sua, ou uma filha seu, né? Uma filha sua, podemos dizer assim? Você não daria. Por quê? Porque vai desmoronar tudo. Eu lembro que uma certa vez eu assisti um filme de um casal muito bem sucedido, um casal de cristãos, se eu não me engano, né? E esse casal viajou, né? Viajou para os Estados Unidos, né? Um lugar da Europa, eu não lembro mais, e ficou o filho desse casal tomando conta da casa. Esse casal foi, né, deixou a casa na mão do filho. Se eu não me engano, era um filho, né? Não era filha, acho que era um filho. E aí o que ele fez? Ele chamou todos os amigos, todas as amigas, para fazer uma festa na casa dele, na ausência dos seus pais. Só que ele não imaginava que os pais dele iam voltar no dia que ele fez aquela festa. E quando os pais dele chegou em casa, a casa estava toda bagunçada. Mas por que isso? Porque naturalmente esse filho não tinha uma estrutura, de receber ou de tomar de conta daquela casa, porque ele era um filho desorientado, desequilibrado, né? Então, eu vejo as pessoas falar assim: ah, Deus vai me dar isso, me dar aquilo. Irmão, Deus vai te dar. Deus não somente vai te dar, como Ele quer te dar muito mais do que você pediu, né? Mas muitas das vezes nós não estamos preparados
para receber aquilo que Deus tem para nós. Eu lembro também de uma história não, foi real mesmo, isso aconteceu. O rapaz, ele estudava, né, fazia faculdade. Ele fazia faculdade. Isso é verídico. E estudou muitos anos e tinha um desejo de comprar um carro, né? Lógico, irmão, que tudo isso nós temos que pensar a respeito daquilo que nós pedimos de Deus, ou a Deus. E esse rapaz, ele trabalhou, né, fez algumas atividades e comprou um carro no dia da sua formação, né, da sua formatura, né? Acho que ele ia se formar em advocacia, se eu não me engano. E no dia dele se formar, ele saiu nesse carro e, por ser a primeira vez, despreparado, inexperiente, saiu nesse carro descontroladamente, desequilibradamente. E o que aconteceu? Esse rapaz sofre um acidente e morre. Agora imagina, gente. No dia da formação, ou seja, que esse rapaz ia receber o diploma de doutorado, depois de muito tempo que estudou. Aí você pode perguntar assim, mas o que tem a ver isso, missionário, com o que Deus tem para mim? Tem tudo a ver. Muitas das vezes a gente não está preparado, gente, para receber algo de Deus, né? Essa é a verdade. Gente, se um pai, muitas das vezes, prepara um filho, ou uma filha, ou uma mãe prepara um filho ou uma filha, para investir algo nele, né? Porque um pai de uma mente boa, uma mãe de uma mente boa, não vai pegar algo e colocar na mão de um filho ou de uma filha que não está preparado ou preparada. Não vai. E por que Deus tem que fazer isso? E por que Deus tem que fazer algo para você, para mim? Às vezes a gente despreparado para receber. Eu não estou dizendo que Deus não vai realizar seus sonhos, seus projetos. Mas uma casa se começa pela base. Ou seja, um prédio, um edifício, começa pela base, com uma boa estrutura, para lá na frente não cair, não vir a desmoronar. Então tem que ter uma preparação primeiro. E por que Deus não precisa? E por que Deus não tem que preparar alguém? Será o homem mais inteligente do que Deus? Será o homem mais compreensivo do que Deus que prepara o filho, a filha para colocar algo valoroso, para colocar uma responsabilidade na mão dele ou na mão dela, ou do filho ou da filha? Ah, mas Deus é poderoso para fazer, preparar e abençoar logo. Ele é. Mas ele permite a gente ter experiência, irmão. Deus, ele permite a gente ter experiência. Experiência. Essa é a verdade. E aqui na Epístola de Tiago, a palavra de Deus diz assim, a origem das contendas. De onde procede mortes? De onde procede muitas coisas que têm acontecido no mundo, né? O que acontece, tanta miséria no mundo, tanto desemprego, tantas coisas ilícitas, injustiça. De onde procede isso? A origem das contendas. Quando a pessoa ela é preparada para ter, ela pensa 2, 3 vezes ou mais para cometer um ato. Então diz assim a palavra de Deus.
Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, as guerras, as contendas, as injustiças, as mentiras, as falsidades, o desrespeito, a ganância, muitos acidentes, muitas coisas que acontecem, é por causa de quê? Das contendas que há entre vós, ou seja, se não de algo que procede dos prazeres que militam na vossa carne. E muitos, versículo 2 diz assim, muitos cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. Ah não, missionário, eu tenho pedido tanto, mas pedido não é de boca não. Cobiçais, versículo 2, cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podes obter, ou nada pode conquistar. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. Ah, eu peço tanto. Não, mas espera aí, você vai entender o que é se pedir. Nada tendes porque não pedes. Aqui no versículo 2 diz assim, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres. Repito, pedes, você vê que no versículo 2 diz assim, nada tendes porque não pedes. Nada tendes porque não pedes. Aqui no versículo 3 já fala, pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjades em vossos prazeres. Ou seja, pedes mal, pedes e não recebeis, porque pedes mal para esbanjades nos vossos pecados, na vossa carne, naquilo que só favorece aos teus prazeres carnais. Aí no versículo 4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Eu vou parar um pouquinho aqui no 5, depois nós vamos para o versículo 6. O que a palavra de Deus diz? Pedes, não recebe porque não pedes. Aí no outro versículo diz, não recebe porque pedes mal, para esbanjares. Ou seja, a pessoa até pede algo para Deus. Mas ela pede para quê? Para esbanjares no pecado. Para investir nos prazeres da carne. E quando a Bíblia diz que pede mal, não é porque você pede de boca, pede mal. Você pede mal porque você tem um propósito de pedir para investir nas coisas pecaminosas. Isso é pedir mal. Eu vejo muita gente dizer assim, não, pedir mal. Pede e não recebe porque não sabe pedir. Tem gente que diz assim, você não recebe porque você pede um carrinho, uma casinha, você pede um empreguinho. Mentira, não é isso. Não é isso. Ah, você não recebe porque você recebe coisas pequenas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você não pedes, e quando pedes, pedes mal, para investir no pecado. Para investir no pecado. Para esbanjares nas coisas pecaminosas. Agora nós vamos aqui para o versículo 6. Antes,
ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos... Peraí, deixa eu explicar esse versículo 7. Tem gente que fala assim, que pensa assim, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quando as pessoas lêem esse versículo 7, já pensam o quê? Resistir à tentação da mulher. Resistir à tentação do homem. Eita, não é só isso, gente. Resistir o diabo e ele fugir de nós, não é apenas resistir à tentação de uma mulher ou de um homem, ou um homem resistir à tentação de uma mulher, ou uma mulher resistir à tentação de um homem. Tem várias formas de resistir o diabo. Às vezes a gente pede algo para Deus descontroladamente, se a gente está preparado. Muitas das vezes, não é nem Deus que dá, o diabo engana muitas pessoas, gente. É o que eu falei no início da mensagem. Qual é o pai que vai abrir mão para o filho ou para a filha, se ele está preparado para receber? Por exemplo, o rapaz ou a moça faz faculdade para ser um médico ou uma médica. Na faculdade, eles têm aqueles bonecos, né? Que eles aprendem a fazer uma cirurgia, a fazer massagem ou alguma coisa, né? Lá nas faculdades eles têm isso. Ou seja, uma pessoa se formando vai ser permitido fazer uma cirurgia. Imagina a pessoa fazer um universitário, a pessoa está fazendo uma faculdade, fazer uma cirurgia de coração, de pulmão, de cérebro. Nunca vai ser permitido. Porque ele ainda está em fase de aprendizagem. Ele está fazendo a faculdade. Ele vai ganhando experiência naqueles bonecos ali, como é que faz a cirurgia, como é que examina a célula do coração, a célula do cérebro, a célula do pulmão, dos rins, tá aí e daí por diante. Ninguém vai dar emprego e vai aceitar uma cirurgia de um aprendizado, não. Então, muitas das vezes, as pessoas falam assim, não, mas Deus pode, sim, Deus pode fazer muito mais do que você imagina. A Bíblia diz que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós imaginamos. Ele pode fazer. Deus, ele fez o mundo em 6 dias. Ele podia ter feito, no estalar do dedo, mas ele não fez. Ele fez em 6 dias para te dar, me dar, nos dar experiência. Nos dá controle, nos dá experiência. A experiência ajuda muito, gente. Então, e com Deus? É bagunçado? Deus vai lá e dá tudo para a pessoa, se a pessoa está preparada? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Uma certa vez Jesus curou uma mulher, foi uma mulher, se eu não me engano, ou foi um homem, não sei, acho que foi uma mulher. Ele disse, vai, você está curada, vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Pelo amor de Deus, gente. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então Jesus, irmão, ele prepara e ele avisa. Ele alerta. A mulher foi curada, mas Jesus disse o quê? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Diga amém. Agora vamos para o versículo... vamos para o versículo... Deixa eu ver aqui. Por 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. As promoções, tem muitas promoções, né?
A pessoa é promovida de forma ilegal diante de Deus e diante dos homens. E tem muitas pessoas que falam que foi uma bênção de Deus. O rapaz, no dia de se formar, no dia de receber o diploma, né, o certificado, diploma de doutor, foi lá passear no carro dele pela primeira vez, morreu. Aí diz assim, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Ou seja, o que a Bíblia manda? Eu me achegar a Deus para ele se achegar a mim. Purificai as mãos, pecadores. Você que mexe com tráfico, com drogas, com latrocínio, com assalto. Deus, ele convida você a purificar as mãos e vós que sois de ânimo dobre, limpar o coração. O que é ânimo dobre? Repetidamente está mudando de pensamento. Não sabe o que quer. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra hora é do bem, outra hora é do mal, outra hora o pecado é certo, o pecado é errado. Então, limpai o vosso coração. Você que tem ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tem gente que fala que chorar é derramar lágrima. O chorar que a Bíblia diz, gente, não é apenas derramar uma lágrima. De repente você derrama uma lágrima, mas o coração está longe. Chorai. É a gente ser sincero diante de Deus. Ser dependente de Deus. Gente, meu Deus do céu, imagina, qual é a função do rei? É de ser servido. Qual é a missão do filho ou do servo? Também servir. O bom filho serve ao pai, mesmo sendo um rei ou não. Rei não é feito para servir a escravo ou a filho, apesar do filho ser um príncipe. Não é? O príncipe não é para ser servido. O príncipe pode ser servido pelos servos do rei. Mas não pelo rei. Então, irmãos, muitas das vezes as pessoas, elas pedem a Deus como se Deus fosse obrigado a abençoar ela, a mudar o quadro da vida dela. Né? Deus é bom, irmão. Ele te conhece. Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração. Então, se você é pai, você é mãe, prepare um filho para poder dar boas dádivas para ele. E por que Deus não tem que preparar primeiro? Será o homem mais responsável do que Deus, gente? Certo, Deus mostra um sinal para alguém. Um sinal não quer dizer que é constante. O milagre que vem pode ser constante, mas um sinal não é constante. Um sinal é para mostrar uma prova que Deus está querendo te ajudar. O que Jesus disse para aquela mulher? O que Jesus disse? Vai e não peques mais para que não te suceda coisas piores. Amém? Deixa eu dizer para vocês. Tem gente aí ganancioso que fala assim, não, você pede mal porque pede uma casinha, pede um carrinho para Deus, pede algo pequeno para Deus. Deixa de ser perturbado, irmão. Não é isso, não. Você que está com ganância. Isso é o diabo que coloca na tua mente. O que a Bíblia diz? Pedes e não recebe porque pedes mal para esbanjados, para investir na obra pecaminosa, no prazer da tua carne. E acabou, irmão. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Essa é a verdade. Deus tem tudo para você, do bom e do melhor, irmão. Ô, irmã,
mas deixa Deus te preparar para que essa bênção não venha se converter em maldição, como diz a Bíblia lá em Deuteronômio, se eu não me engano. Ou a maldição pode se tornar bênção. O que quer dizer isso? Você pode se sentir uma pessoa amaldiçoada, mas Deus ele vai te abençoar, ele vai converter aquele mal numa bênção. Mas nós devemos deixar Deus nos preparar. Diga graças a Deus. Às vezes as pessoas não recebem, não é porque pedes mal de boca, mas é porque pedes mal de atitude. Você nunca vai dar ou receber algo de mão fechada. Sempre tem que abrir a mão. Senão você não planta e muito menos você colhe. Entenda essa palavra como ela é, irmão. Que Deus abençoe, que Deus ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem? Que Deus ilumine você, que Deus ilumine sua casa, seu trabalho, sua cidade. Deus ilumine o seu país. Aliás, que Deus abençoe você em todos os sentidos. Amém? Eu peço, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, por favor. Na Epístola de Paulo aos Romanos, ou a Roma, né? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diga graças a Deus. As provas e a certeza do amor de Deus. O que eu vou falar aqui, irmãos, tem pessoas que interpretam esse versículo totalmente erradamente, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, ó. Mas antes eu peço, por favor, que você se inscreva no canal, ative o sino. Ative o sino para você receber todas as nossas pregações, nossas mensagens, nossas orientações, nossas orações. Amém? Diz assim, ó, em Romanos capítulo 8, versículo 31. As provas e a certeza do amor de Deus. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sim. Preste atenção. O que diremos? Pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Primeiro, todas as coisas está se referindo, irmão, à salvação, que se resume tudo. Que se resume tudo. Todas as coisas, quer dizer, a salvação se resume tudo. Não quer dizer que Deus não vai te abençoar aqui na terra. Lógico que vai. Até porque nós temos que resgatar o que Adão jogou fora, que foi o prazer, a regalia que tinha no paraíso. Não tem você pensando que o que Deus tem para nós é apenas a salvação, não. Deus tem cura, prosperidade, tudo de bom nessa terra, e Ele vai te dar. Só que nós temos que saber interpretar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 33, mas eu quero explicar o 31, viu? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, eu vou puxar o versículo 31
para o versículo 33. Primeiramente, quando a Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem muita gente louca que diz assim, ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ter um monte de crente religioso que não entende a palavra de Deus, diz assim, ninguém. Ah, é? Agora vamos para o 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Ou seja, quando a Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está se referindo no sentido de nos acusar. Ninguém tem poder de nos acusar diante de Deus. Porque quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Pronto, acabou. Então, quando diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Sim, é ninguém. No sentido de nos condenar. O diabo pode até nos acusar, mas ninguém pode nos condenar diante de Deus. Porque é Deus que nos justifica, ou nos justificou no Senhor Jesus. Porque, irmãos, quando você diz assim, ninguém é contra nós, tem um sentido. Tem pessoas que falam assim, não, ninguém é contra nós, eu vou conquistar isso, aquilo outro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ninguém é contra nós, porque não consegue nos acusar contra Deus. O diabo não tem poder de nos acusar contra Deus. Porque o sacrifício de Cristo, já não há mais acusação contra aqueles que é de Deus. Mas as pessoas entendem errado. Quem será contra nós? Ninguém. Quer dizer que o diabo não é ninguém. E por que você luta tanto e sofre tanto? E por que muitas das vezes as coisas dão errado para você? Doente, enferma, na miséria. As coisas tudo bagunçadas para você. Como é que o diabo não é ninguém? Se você diz que o diabo não é ninguém, imagina você. Quem é você? Se o diabo não é ninguém que está destruindo você, e se ele fosse alguma coisa? Agora, se Deus é por nós, ninguém é contra nós, é no sentido de ter poder para nos acusar, para nos condenar, porque é Deus quem nos justificará. Não, ninguém é contra nós. Então ninguém, então tá bom, então o diabo não é ninguém. O diabo não é ninguém mesmo, não, irmãos. Para convencer Deus a te condenar. Isso é verdade. O diabo ele pode chegar até Deus e te condenar, fulano fez isso, aquilo, mas a Bíblia diz que Deus não atentará para a acusação do diabo. Porque nós somos eleitos de Deus. É Deus quem o justifica. É aí o segredo. Não há ninguém que possa nos condenar diante de Deus para nos salvar, porque nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pela graça. Mas o diabo é sim um grande adversário. A Bíblia diz que o diabo ele nos sonda ao nosso derredor como leão, como ele não é o leão, como o leão querendo nos estragar. Então o diabo ele tem uma força espiritual, irmão. Agora, para condenar você diante de Deus, ele não é ninguém. É verdade. Mas, para te prejudicar aqui no mundo, ele é um alvo muito forte, que nós precisamos estar com o escudo de Deus, que é a palavra de Deus, no nosso coração. Essa é a verdade. Tá bom? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, é um ponto de interrogação, né? É uma pergunta. Ninguém é contra nós. Aliás, é contra nós. Mas ninguém é nada para convencer Deus, irmão, a nos condenar. Ah, não, essa casa é minha, esse carro é meu, porque ninguém é contra nós. Aí você já está se complicando. Porque eu acredito que Deus tem tudo de bom para você, para mim, para todos nós. Mas não confunda o diabo como ninguém. Porque a Bíblia não diz que ele não é ninguém. Ele é o príncipe do mundo.
Ela é o rei das trevas, ela é o rei entre aspas, né? Porque nem no inferno ele reina. Tem pessoas que acham, o povo vai para o inferno e lá vai ser torturado pelo diabo. Não. Aqueles que perderem a salvação, junto com o diabo, vai ser torturado pelo fogo eterno que vem de Deus. Esse é o problema. Mas não vamos tocar nesse assunto, não. Então o diabo ele não é nada, irmão, para te condenar diante de Deus. Mas para lutar contra você, contra os seus projetos, seus objetivos nesse mundo, ele é um grande alvo que nós temos que vencer mediante a palavra de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ilumine você na paz e na graça do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Até a próxima mensagem, tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe, irmãos, a paz de Cristo Jesus. Que Deus ilumine a sua vida de maneira grandiosa e gloriosa. Amém? Que Deus ilumine você. Eu quero deixar aqui uma palavra para você, sem medo de errar o que eu vou te dizer. Quando Deus fez o homem, aliás, quando Deus fez o mundo, ele fez em 6 dias. Deus podia fazer tudo e todos assim, ó, no estralar de dedo. Mas ele não fez. Por que não fez? Para trazer para nós paciência e perseverança. Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. O nome já diz tudo. Paraíso, jardim. Hoje esse jardim, esse paraíso, representa a eternidade. Só que, quando Deus fez esse casal maravilhoso, que hoje muitos até falam deles, né? Mas nós temos que entender que Jesus, ele resgatou para você, para mim, para nós, tudo que Adão jogou fora. Né? Por que Adão e não Eva? Porque Adão era o cabeça. Adão devia ter sobressaído disso tudo. Ele foi na lábia da mulher e da serpente. Então, por isso que a Bíblia fala Adão. Então, preste atenção. Deus, ele quer trazer de volta, através do Senhor Jesus, toda a bênção que Adão jogou fora. Adão tinha alimentos. Adão tinha tudo do bom e do melhor. Hoje as pessoas falam assim, não, mas Deus ele quer trazer, ele está trazendo a salvação, aqui tudo passa, é verdade, tudo passa. Mas o jardim do Éden, que Jesus está trazendo, tem que começar daqui hoje. Naquele tempo de Adão e de Eva, não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha miséria, não tinha problema, não tinha miséria nenhuma, não tinha fracasso nenhum, a não ser trabalhar. Porém, até o trabalho não tinha fadiga. Não tinha cansaço no trabalho. Porque tinha que cuidar dos animais, do jardim, pronto. Era um trabalho, mas não tinha fadiga, não tinha cansaço, não tinha aquele cansaço escaldante, não tinha. E hoje nós temos que resgatar tudo que Adão jogou fora no Senhor Jesus. Tanto aqui na terra como lá na eternidade. Só, irmãos, que nós temos que entender o seguinte. Quando Deus fez esse casal, Adão e Eva, Deus ele queria uma parceria com esse casal. É uma parceria. Deus fez uma parceria com eles. Ó, comei tudo aqui, mas daquele fruto não comei. Ou não comerei, não sei se estou falando certo. Eles foram lá comer do fruto proibido, que muitos falam que foi maçã, né? Nada a ver. A Bíblia não menciona isso. Então o que acontece? Deus, ele fez uma parceria com eles. E hoje, irmão, para nós resgatar toda essa belezura que Adão e Eva tinham no jardim do Éden, lá no paraíso,
nós temos que ter uma parceria com Deus. Nós temos que ter uma parceria de verdade com Deus. Porque senão, nós podemos ser até salvos na vida eterna. Mas vamos sofrer aqui, igual Lázaro. Foi salvo, mas padeceu aqui na terra, né? Segundo a história de Jesus, que tudo indica que não foi uma parábola. Até porque parábola não menciona o nome de ninguém. Então, o que acontece? Tira da sua cabeça que nós estamos aqui apenas para buscar salvação. Não. A salvação é o alvo principal. Mas nós temos que viver bem como Adão e Eva viviam no paraíso. O paraíso começa daqui. Mas para isso, você, eu, nós temos que ter uma parceria com Deus. Uma parceria com Deus. O que foi que levou Adão a pecar? A desobediência. Assim como a desobediência destruiu Adão e Eva no Jardim do Éden, a desobediência também nos destrói aqui até hoje. Mas nós temos que buscar o quê? Justificação no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. E não é apenas ir lá buscar as bênçãos dele e acabou, não. Tem que existir uma obediência. Como Deus indicou Adão e Eva para ser obediente lá no jardim. Amém? Isso não se trata de lei. Isso não se trata de julgo, irmão. Isso não se trata de peso. A Bíblia diz que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Jesus o noivo, a igreja é a noiva. Forma o quê? Um casamento, uma família. Precisamos ter uma parceria, uma aliança, uma comunhão de bens com Deus, no Senhor Jesus, para que possamos ter direito aos bens que Deus tem para nós. Para nós resgatar o que Adão jogou fora, através da desobediência. Nós podemos trazer tudo de volta, através do Senhor Jesus, e através da obediência na parceria de nós para com Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Deus ilumine você, Deus ilumine sua casa, seu trabalho, Deus abençoe sua cidade. Que Deus lhe abençoe de forma grandiosa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio trazer a graça, né? Aliás, sem a graça nós estamos perdidos. Só que nós temos que entender, irmãos, o que é a graça, né? A graça é nada mais, nada menos do que um favor não merecido, né? Um favor incondicional, né? É um favor que nós não merecemos. Ou seja, ele veio nos trazer a salvação e a paz que nós tanto precisamos. Essa é a verdade. Só que não devemos esquecer, irmãos, que não devemos abusar da graça de Cristo. Então eu estou na graça, então eu tenho direito a tudo, eu tenho isso aqui, certo? Lógico que nós temos. Mas de forma padronizada. O que é forma padronizada? De acordo com a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que maldito é quem diminui ou aumenta um tio da palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizia, ou disse, né? Ainda que venha do céu um anjo que pregue um evangelho
que vá além do evangelho que Cristo falou ou pregou, seja ele anátema. A palavra anátema no grego ou no latim quer dizer amaldiçoado. Né? Amaldiçoado. Ou seja, ainda que venha um anjo do céu, está escrito na palavra de Deus, que pregue um evangelho que vá além, ou seja, o que é além? Que vá acima do que o evangelho que Cristo pregou, seja ele anátema, amaldiçoado. O que a Bíblia quer dizer? Ainda que venha outro Cristo, um Cristo dizendo, pregando outro evangelho que Cristo, quando veio ao mundo há 2000 anos, há 2023 anos atrás, e prega outro evangelho que vai além do que ele pregou, seja ele amaldiçoado. Ainda que venha um anjo do céu. Então nós temos que saber, irmão, interpretar o que é a graça. A graça é favor não merecido, um favor incondicional. Né? Mas não devemos querer também ultrapassar o que Jesus falou, ou aumentar ou diminuir o que Jesus falou. Deixa eu dizer para você, você é pai, você é mãe, você sabe do que o seu filho precisa ou sua filha precisa. Sabe ou não sabe? Sabe. Então sirva a Cristo. Olhe para Deus. Não é causar peso, como muitos falam que a gente coloca peso. Não, nada de peso, irmão. Mas a Bíblia fala da porta estreita. A Bíblia não. Jesus falou da porta estreita. Deus quer te dar cura, prosperidade, saúde, bênção, em todo sentido. Mas nós temos que entender que nós não devemos abusar da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine.